Buenas! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Como que a gente se vira aí na estrada. Eu acho que quando a gente fala dinheiro, é a primeira dúvida, é a primeira coisa que as pessoas pensam, é a primeira curiosidade das pessoas. Tá, mas como é que vocês fazem com relação ao dinheiro? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Para muitos, a palavra dinheiro, dinheiro, a questão financeira, chega a soar mesmo como um tabu. Às vezes as pessoas têm receio de conversar sobre o dinheiro até mesmo dentro de casa, onde seria muito importante. Pelo menos para nós, a gente acredita ser muito importante conversar sobre dinheiro, ter discussões sadias e constantes sobre o assunto, para que conseguir com isso melhorar, ter um melhor entendimento sobre o assunto, saber o que fazer, como fazer, por que fazer e tudo mais. E na verdade não tem mistério nenhum. Dinheiro é matemática, é números, é matemática pura, é mais vezes multiplicação e divisão. Não tem mistério. Nós temos um conceito bem claro sobre a questão dinheiro, sobre a questão financeira. O dinheiro foi uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano para facilitar nossas vidas. Tipo, com o dinheiro a gente consegue comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão. Se a gente antigamente, quando não existia a questão, não existia o dinheiro, não existia a moeda, as pessoas tinham que usar o escambo. Aí eu plantava um quilo de arroz, a Jéssica plantava um quilo de batata e a gente se trocava lá. Só que nem sempre acabavam sendo trocas justas. Claro que com o dinheiro nem sempre acabam sendo trocas justas também, mas ficou mais fácil de trabalhar como depois do que inventaram o dinheiro. Então, para nós, isso é simplesmente uma ferramenta, nada mais do que isso. Ele é uma ferramenta que a gente tem e que a gente tem que usar de forma sábia, digamos assim. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender como é que funciona essa ferramenta, mais a gente vai lapidando ela e melhor a gente vai trabalhando com ela. A gente pensa dessa forma a questão financeira. É uma simples ferramenta e a gente tem que saber utilizar ela. Tia, a gente estava conversando agora um assunto tão sério que é sobre dinheiro, a gente até esqueceu do chimarrão, Jéssica. O chimarrão? Chimarrão, Michael! Tá Como louco? que a gente vai conversar sem o nosso chimarrão? Tá feito aqui junto com a gente. E nós começamos a falar sobre dinheiro, tia, pra te ver como o troço é É complicado. sério o negócio. Não, tá louco, tá louco. Ah, não, sem chimarrão não dá. O que o dinheiro faz? Ele é simplesmente um intermediário para conseguir as coisas que a gente quer. Claro que se eu tenho dinheiro, eu vou conseguir comprar aquilo que eu quero. Parece simples, mas não é. O problema é que a gente enxerga como um problema, que na verdade não sei se chega a ser um problema, mas a gente, para nós, nos parece ser um problema, é a gente só querer ter dinheiro. Cara, só querer ter dinheiro não resolve nada. Tu só vai ficar escravo do dinheiro. Esse é um pensamento, não sei se está certo ou não, mas nós trabalhamos dessa forma com nós. Ter simplesmente dinheiro sem usufruir dele não nos resolve nada. A gente precisa do dinheiro para conseguir fazer aquilo que a gente quer. Fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente quer e não virar escravo dele. E quanto mais a gente entender sobre o dinheiro, quanto mais a gente trabalhar dessa forma, entendendo o conceito de dinheiro, a gente consegue fazer as coisas que a gente quer. Isso, na verdade, parece simples. E é simples, na verdade, só que não é tão fácil de ser aplicado muitas vezes. A gente precisa daquele equilíbrio. E esse equilíbrio, eu acho que é o principal... A principal coisa que a gente precisa conseguir alcançar é o equilíbrio entre o quanto a gente precisa ter de dinheiro e o quanto a gente precisa usufruir do dinheiro. Simplesmente usufruir sem ter uma certa economia, sem ter algumas reservas, também é um problema. E simplesmente ter reservas e não usufruir é outro problema. Acho que a palavra mais, o foco principal, o objetivo, é conseguir ter um equilíbrio nessa questão financeira para conseguir usufruir e também não ficar dependente e nem muito menos escravo do dinheiro. Tá aí a parte difícil, né? Conseguir o equilíbrio, assim como no dinheiro em toda a vida, né? Sempre conseguir ali o ponto de equilíbrio. Não é tão simples. Mas... Não só no dinheiro, né? Esse ponto de equilíbrio entre tudo, entre trabalho e diversão, entre guardar dinheiro, usufruir do dinheiro, entre... No relacionamento tem que ter um equilíbrio. Quando é uma coisa, um fogo de palha, uma paixão exorbitante também é um problema. Quando é muito fraco também é um problema. Tu não sente, assim, uma paixão exorbitante por mim? Sim. Então, mas acho que o principal objetivo nessa questão hoje para nós é o equilíbrio. Uma parte tu trabalhar, outra parte tu usufruir, não ficar simplesmente escravo e só trabalhar para ter dinheiro, e não simplesmente trabalhar para ter dinheiro e gastar tudo de forma irracional, porque muitas vezes as pessoas gastam o dinheiro não é de forma racional. A grande maioria das pessoas, inclusive nós, em todo mundo, a gente gasta muitas vezes o dinheiro de forma emocional.
E isso, às vezes, é bom, também tem aquela questão do equilíbrio, a gente tem que agir com emoção muitas vezes, mas tu tem que ter também um equilíbrio para conseguir, às vezes, usar a razão nessas questões. Isso que a gente comenta com vocês, que a gente está expondo essas nossas ideias, é com base naquilo que a gente acredita e que para nós funciona e que a gente aprendeu dessa forma e que a gente estudou para saber fazer dessa forma. Então a gente não está dizendo que vocês aí têm que fazer desse jeito ou não. De forma alguma. De forma alguma. A gente só está expondo a nossa forma. Essa questão financeira é algo muito pessoal. Não tem como a gente dizer que é certo, que é errado e nem queremos dizer. A gente não é expert no assunto. Nós simplesmente temos esses nossos conceitos e a gente não quer ser melhor que ninguém de forma alguma, tá? A gente só está expondo o que a gente pensa sobre o assunto. Não está dizendo também para vocês aí do outro lado fazer o que a gente faz. Logicamente não. A ideia é compartilhar. Isso é só o nosso conceito de como a gente pensa sobre esse assunto. Isso aí. É bom deixar isso bem frisado, tá? Para ninguém entender de forma errada. Quer um chimarrão, Jéssica? Acho que eu tomei vários aqui, não dei nenhum para ela. Aqui, ó, só observando. E esse pensamento que a gente tem é que para a gente não ser escravo do dinheiro, a gente tem que não escravizar o dinheiro, não é isso, mas a gente tem que ter um entendimento e conseguir dominar um pouco esse assunto. Se a gente domina um pouco mais o assunto financeiro, a gente consegue não ser tão dependente dele e não viver simplesmente pelo dinheiro. A gente consegue viver pra gente, dominando o assunto dinheiro. Não necessariamente sendo rico, porque rico depende da pessoa, não é questão financeira, no meu entender. Para mim, eu sou rico porque eu consigo ter uma vida que eu quero, que é viver viajando, pelo menos por enquanto a gente está conseguindo, graças a Deus. Mas isso para mim é ser rico, não necessariamente ter dinheiro. Claro que aí a gente entra num assunto muito amplo, né? Qual o significado da palavra. Mas a ideia que a gente quer passar é que a gente não precisa ser, a gente não é tão escravo do dinheiro, mas para não ser escravo do dinheiro a gente tem que ter o domínio sobre o dinheiro. Essa é a nossa visão atual. Me enredei um pouquinho, mas é mais ou menos por aí. E no nosso caso atual, o nosso objetivo atual é ter a liberdade de conseguir viajar por esse mundão. E a gente pode afirmar isso, né, Jéssica, que esse nosso conceito aí, depois que caiu a nossa ficha sobre esse conceito, sobre a questão financeira, a nossa vida mudou bastante já, mais alguns anos atrás. Tem dado muito certo e cada vez mais certo. Inclusive, há algum tempo, a gente fez um vídeo falando aí dessa parte financeira, e a gente vai deixar o link desse vídeo na descrição, se vocês quiserem de repente olhar aquele também, fica aí a critério de vocês. Digamos que aqui é a parte 1 dessa parte de dinheiro e é um histórico de como que nós tínhamos a nossa vida financeira anteriormente. E também a gente fala bastante no nosso site, a gente fez um texto já bem nos primórdios do Virando o Mundo, a gente fez um texto sobre sustentabilidade. Cara, esse texto acho que ficou bem legalzinho, fala bastante coisa ali, inclusive a questão econômica e a sustentabilidade como um todo, que a gente tem a visão de sustentabilidade do nosso projeto e como um todo para as coisas funcionarem no social geral, assim, do planeta, digamos assim. A gente vai deixar também o link lá do texto também na descrição desse vídeo. Tá bem legal aquele texto, quem quiser dar uma olhada. Mas então a pergunta que não quer calar é: como que a gente, se mantém financeiramente viajando na estrada? Isso é o que mais nos perguntam. Então, como que funciona para nós? A gente tem aí o aluguel da nossa casa, como a gente já comentou algumas outras vezes. Esse aluguel, ele cobre 50% dos nossos gastos na estrada e o restante que falta para a gente se manter, a gente acaba mexendo aí no que rende as nossas pequenas reservas. E quando eu digo pequenas reservas, são pequenas porque antes de partir para essa aventura, a gente teve que quitar o financiamento da nossa casa. Então as nossas reservas baixaram lá embaixo. Bem no início do projeto, a nossa ideia não era quitar a casa. Era só ficar com o aluguel dela, ela ia se pagando e tudo mais, e usando essas reservas. Mas a gente precisou quitar a casa, diminuiu bastante as nossas reservas, e a gente está conseguindo meio que desse jeito, de um jeito e de outro, a gente está conseguindo seguir, mas está funcionando. E a parte que a gente pode dizer assim também é, por exemplo, se a gente vende alguma camiseta, isso já é uma grana que entra também, ou se a gente exerce algum tipo de trabalho, como é o caso agora. A gente está parado em Pelotas, na casa dos meus pais, e o Michael pegou um sistema de uma empresa para desenvolver, para refazer, isso aí é uma grana que entra. Isso, lembrando que eu sou analista desenvolvedor de sistemas e eu estou refazendo o sistema de uma empresa aqui de Pelotas, só para deixar claro. Isso aí. E então, com esse dinheiro, a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer na compra,
Kombi e tomara conseguir aumentar um pouquinho aí a nossa reserva para conseguir cair na estrada um pouco mais tranquilo. No mínimo restabelecer ela, porque a gente acabou dando umas mordidinhas nela quando a gente desceu lá pro Ushuaia. Foi pouca coisa, mas a gente quer no mínimo manter ela igual, né? Aí outra coisa que vocês devem estar se perguntando, tá, gente, mas e o YouTube? YouTube não dá dinheiro para vocês? O que a gente pode dizer? E aí entra mais uma vez, a gente está falando do nosso caso. Sempre é do nosso caso, a gente nunca está dizendo que isso é igual para todos. Isso aí. Hoje, com o número de inscritos, que bom, ficamos felizes, já estamos aí com 40 mil inscritos e compartilhando a nossa história para essas pessoas. E com bastante engajamento também desses inscritos, a gente tem bastante visualizações nos nossos vídeos, isso é muito bom, a gente fica muito contente. Isso aí. Então, com esse número de inscritos, esse retorno aqui, esse retorno financeiro direto, ainda não dá para considerar, não dá para dizer, olha, a gente está conseguindo viajar com o dinheiro que o YouTube tá pagando. Então, hoje isso ainda não é possível, mas a gente acredita sim que alguns outros canais bem maiores já consigam ter aí um retorno financeiro do YouTube. E considerável, digamos. Né? Considerável, exatamente. Que algum retorno se tem, mas não chega a ser tão considerável, vamos por assim dizer. Isso aí. Mas o que a gente tem, que a gente pode dizer que é extremamente considerável o retorno do YouTube? É esse retorno que a gente tem de vocês. É o retorno das pessoas que nos assistem. Esse retorno vale a pena. Hoje, o retorno financeiro do YouTube não vale a pena. Ainda não é considerável. Isso. E além do mais, o YouTube aí também é uma ferramenta que a gente consegue compartilhar a nossa história, né? Dividir a nossa história com quem quiser assistir. E também as parcerias que a gente conseguiu fechar até hoje. Trocas de produtos, em trocas de propaganda. Assim. Nesse sentido aí, o YouTube é uma ferramenta espetacular. Que tem sido muito útil pra gente. Principalmente a questão, eu fico imaginando assim, ó, daqui um dia os nossos filhos, netos, daqui uns dias os nossos netinhos lá, sabe-se lá. Hoje ele falou em filhos, porque normalmente quando ele vai usar esse exemplo, ele já fala nos netos. É que eu penso nos netos porque os filhos, na teoria, quando a gente tiver um filho, né? Os filhos, eles vão lembrar da gente, eles já vão saber. Mas aí o neto vai ser mais adiante, mal vai conhecer o vô lá. E aí eles vão dizer assim, olha, imagino o pai do meu filho, pai do meu neto, falando, olha, o teu avô e a tua avó faziam aquilo ali, olha os videozinhos dele. Isso aí eu penso bastante, cara. Isso eu acho que vai ser bem legal. Por isso, principalmente por isso, a gente tenta manter os nossos vídeos muito fiéis à realidade de tudo que está acontecendo na história. É o que é, não tem fato que a gente tenta fazer de conta que aconteceu tal coisa, não. As coisas que acontecem nos vídeos é aquilo que é, porque a gente pensa muito lá pra frente, um neto nosso de repente tá assistindo esse vídeo e poder dizer assim, não, meu avô fez aquilo lá e tal, e por isso a gente tenta se manter muito fiel ao que acontece de verdade. E às vezes até, como o Michael tá falando isso e acrescentando a isso, por os nossos vídeos ser exatamente o que está acontecendo, às vezes tem vídeos que não tem tanta graça, outros vídeos já tem mais graça, mas tipo, é o que é aquilo que aconteceu, e é o que aconteceu que a gente vai guardar pra gente e que a gente vai dividir com vocês. Mas uma coisa que a gente queria frisar bem, assim, tipo, cada pessoa com seu estilo. No nosso caso, o nosso estilo tá dando certo com o nosso estilo financeiro, digamos assim, tá dando certo, por enquanto tá funcionando. Tipo, a gente tem o nosso planejamento e a gente segue ele com os pés bem no chão, a gente pode dizer, né? Com certeza. E tem algumas expressões, assim, algumas coisas que às vezes a gente escuta das pessoas, ou até mesmo que as pessoas escrevem, alguns comentários que às vezes a gente fica assim um pouco até meio que assustado, digamos assim, né? Que é, por exemplo, eu vou largar tudo, vou atirar tudo pro alto e vou cair na estrada. Ou vou vender tudo, vou vender casa, vou vender carro e vou sair a viajar. Às vezes a gente escuta isso. Seguidamente a gente escuta isso das pessoas. Isso nos assusta, né? Um pouquinho, a gente fica até preocupado, porque a gente muitas vezes fala, a gente se inspira muito em vocês. E aí a gente fica pensando, mas tem que ser, as coisas também precisam ser feitas com os pés no chão. Calma. Tem que ser Tanto com calma, é que, por exemplo, tem que ser pensado, analisado, se é isso de fato que a pessoa quer. Justamente. E a gente não tá dizendo que isso é certo ou que isso é errado que as pessoas querem fazer. Não é isso. Mas, por exemplo, no nosso caso, a gente não atirou simplesmente tudo pro alto e caiu na estrada. A gente planejou alguns anos antes. A gente foi planejando até que saiu do papel e foi. Exatamente. A gente tem a nossa casa. Então, o dia que a gente não quiser mais viver da forma como a gente está vivendo, a gente sabe que a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa base e a gente pode voltar. A gente tem um porto seguro, digamos assim. Exatamente. Talvez não tenha seguro, que a gente vai ter que trabalhar normal, como sempre tem que ser feito, mas é um porto seguro que a gente tem a nossa família, tem tudo mais. Então, antes de qualquer decisão aí, ela sempre deve ser muito bem estudada, muito bem calculada, para que a pessoa aí não se decepcione no primeiro mês, no primeiro ano e consiga viver aí feliz. Tá, mas
Se eu não tenho dinheiro, então, nada de dinheiro, eu não posso viajar? Ué, claro que pode. Tia, a gente na viagem, a gente tá viajando há um ano, mais ou menos, que a gente tá na estrada, a gente já encontrou muitos viajantes. Pessoas. Do mais diverso tipo. A gente já encontrou gente de bike, de moto, de motorhome gigantesco, de mochila, de Kombi, vários. E assim, ó, todos ao seu modo. Tem gente aí que vive com uma reserva boa, uma renda, aposentadoria, uma renda boa, coisas que vivem muito tranquilos, que estão felizes, não é nenhum problema, é bom. Tem gente que não tem nada, que viaja sem ter o dinheiro do combustível e da comida do dia de amanhã. E eles trabalham, vão trabalhando no caminho, fazendo comida. Da comida de amanhã? Do combustível e da comida de amanhã. E aí gente que fica viajando assim sem ter nada, sem ter o dinheiro de amanhã. Eles não têm o que comer amanhã e eles estão viajando. Sabe? É tudo é incerto. Tem gente que consegue viver bem assim. Eles trabalham durante o dia. A gente conheceu um pessoal lá, uma gurizada de Kombi que estava vindo lá do Chile, que viaja assim. Eles fazem comida num dia para conseguir a comida do dia de amanhã. E assim eles vão trabalhando. E já fizeram todo, foram até o Ushuaia, já estiveram aqui em Pelotas, no Brasil, já subiram. E eu nem, agora eu nem sei onde eles estão, mas tipo, eles vivem assim e eles estão felizes assim. Só que uma coisa que eu digo, não é para todo mundo. Tem que ver se a pessoa se adequa a isso, se ela gosta disso. Tu vê que eles estão bem, eles gostam de fazer exatamente assim do jeito que eles estão fazendo. E para eles funciona. A gente talvez não seria capaz de viver dessa forma. Viver exatamente o dia de hoje para conseguir pagar o combustível de amanhã, eu não sei se a gente conseguiria. Isso aí para nós eu não sei se serviria, entendeu? A gente prefere ter, no mínimo, uma segurança um pouquinho maior. Que para outros acham que a nossa segurança é uma segurança quase nada, porque precisam de ter uma segurança muito maior ainda. Exatamente. Então depende 100% de cada caso. Cada caso é um caso. Não dá para dizer que não dá para viajar sem nada. Dá, porque tem gente que viaja. Só que depende de cada caso. Mas sempre é bom saber se esse é o teu caso, né? Se tu ou tá às vezes pensando em até fazer isso. da quantidade de trabalho que essa pessoa está disposta a passar para correr atrás daquilo que ela deseja, né? Que ela almeja. Exatamente. Às vezes isso parece mais complicado do que a gente possa imaginar. Ou e às vezes se torna mais fácil do que a gente imagina. Então depende. Tudo depende. Depende aí de cada pessoa, dos seus objetivos. Cada um vive do seu jeito, da sua forma. Exatamente. A gente pode dizer que a forma como a gente está vivendo por enquanto está dando certo. A gente está indo bem. Esperamos que siga assim pelo tempo que a gente quiser seguir assim. E era isso que a gente queria dividir com vocês hoje, essa parte, né, do dinheiro, que sempre eu acho que é o número 1 de dúvida de qualquer pessoa. E eu acho que precisa ser uma pergunta principal, porque isso vai intermediar, como a gente já falou, é uma ferramenta que foi feita pelo ser humano para intermediar as coisas que a gente quer. Só que sem esse intermédio as coisas complicam. Então ela precisa ser discutida assim, precisa ser perguntada assim, precisa ser estudada assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. A gente fica muito feliz. E sigam olhando, vendo as nossas novas aventuras que vem por aí. Isso aí. E um grande abraço. Tchau! tchau!